Glória a Deus. Vamos estar lendo aqui a parábola da dracma perdida. Glória a Deus. O qual é a mulher que, tendo 10 dracmas, se perder uma, não se acende a candeia, varre a casa e procura diligentemente até encontrá-la? E, tendo achado, reúne as amigas e vizinhas, dizendo: alegrai-vos comigo, porque achei a dracma que eu tinha perdido. Aleluia. Eu vos afirmo que, de igual modo, há júbilo diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Até Deus. aqui. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Os irmãos podem se sentar. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia, Deus. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. É uma palavra assim muito conhecida, muita gente lê essa palavra, né? Mas aqui está falando a qual a mulher que tendo 10 dracmas, se perder uma, não acende a candeia, varre a casa e procura diligentemente até encontrá-la, né, irmãos? Aqui está a palavra do Senhor, está se referindo também à nossa vida espiritual. Louvado seja o nome do Senhor. Muitas das vezes nós perdemos algo, mas nós não queremos ir buscar. Nós já encontramos muitas pessoas dizer: antigamente Deus me usava assim, antigamente Deus me usava assado. Aleluia. Os dons estão tudo aí. É só procurar. Mas como é que eu vou procurar? Louvado seja o nome do Senhor. É orando e jejuando. Aleluia. Porque você vai achar. Aleluia. Aquela mulher, ela não assim, não desistiu. Ela não desistiu. Ela limpou a casa dela, ela varreu, ela procurou em cada cantinho. Aleluia. Era uma dracma que ela tinha perdido. Glória a Deus. Você vê, ela tinha 10, né? Ela perdeu uma, mas ela queria, muito importante aquela dracma. Às vezes alguém olha para você e não te dá nada, mas você é muito importante. Aleluia, Deus. Aleluia. Aquilo que você veio buscar, aleluia, aquilo que está escondido, que antigamente fazia, agora não faz mais, aleluia. Você veio buscar o Espírito Santo de Deus. Glória a Deus. Está aqui para colocar dentro do teu coração novamente. Aleluia. Aleluia, Aquilo que você perdeu está ali, é só você buscar. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia, Deus. Se nós formos observar esta palavra pequena como uma moeda desprezada no escuro, ela estava sendo desprezada no escuro, né, aquela moeda, mas de incalculável valor quando colocada em plena luz. Aleluia. Que coisa linda! De incalculável valor quando é colocado em plena luz. Aleluia. Deus da Quando glória. aquilo que está perdido, que muitos olham e não dá nada. Aleluia. Olha muitas vezes para a pessoa, está andando na rua, aquilo ali não vale nada. Vale sim. Quando ele vem para os pés do Senhor, aleluia, ele vale muito, muito para a glória de Deus. Os crentes em geral não consideram esta lição uma das mais assim preciosas de Cristo, porque não entende o sentido da parábola. Aleluia. Louvado e engrandecido é o nome santo do Senhor Jesus. Nesta noite o Senhor está falando Glória a comigo Deus. e com você. Aleluia. Aonde é que está aquilo que você diz que perdeu? Aleluia. Onde está? Você é preciosa, você é precioso para Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Aleluia, glória a Deus. Os irmãos, notem-se esse ensinamento das 3 parábolas, né? Esse ensinamento das 3 parábolas juntas é uma lição tríplice, aspecto da grande e perfeita salvação. Aleluia. Aleluia. Se for olhar direitinho, tem mais coisa perdida aí, né? Tem o filho pródigo, né? Saiu da casa do pai, tinha tudo ali, aleluia.
aleluia, tinha do bom e do melhor, e ele saiu, ficou perdido. Tem também, aleluia, os irmãos vão observar aquela parábola da ovelha perdida, né? Sim, uma se perdeu e o pastor foi atrás. Aleluia. E aqui nesta noite também o Senhor fala comigo e fala com você. É tempo de buscar, é tempo de você ir atrás, porque Deus quer te usar, Deus quer me usar. Aleluia, Deus. É tempo de buscar, aleluia. A vinda do Senhor se aproxima, o Senhor está às portas para vir buscar a igreja. Então é tempo de você buscar, de eu buscar, aleluia. Nós, aleluia, não temos tempo para coisinhas assim, pequenas. Me diz uma coisinha daqui, não estamos com esse tempo de jeito nenhum. Nós temos um tempo de buscar a face do Pai. Aleluia. Nós temos tempo para buscar a presença do Senhor, o Todo-Poderoso, aleluia. Glória a Deus. Essa lição tríplice, aspecto da grande e perfeita salvação. Na primeira parábola se encontra o amor do filho, como o pastor procura o perdido para salvá-lo. Que coisa linda, né? Glória a Deus. Deus está aqui, dá lugar a Ele. Glória a Deus. Você está aqui abençoado por Deus. Aleluia. Na segunda, o Espírito Santo, como a mulher, procura o perdido para usá-lo. Que coisa linda, hein? E na terceira parábola, Deus, como Pai, procura o perdido para ter comunhão com Ele. Glória a Deus. E o Senhor está aqui no nosso meio, falando comigo e com você, aleluia. Ou qual a mulher que tendo 10 dracmas, se perder uma dracma, não se acende a candeia e varre a casa, e busca com diligência até achar. Ela não desiste. Aleluia, glória a Deus. Ela procura até achar. Aleluia. Ela não desiste, aleluia. E nesta noite, Senhor, fala comigo e com você. Não desiste. Se você tem ali um filho que está parado, ou uma filha, alguém da sua família, você está batendo, você está orando, aleluia. Você está clamando, aleluia. Você está falando com Deus. Mas aqui a palavra do Senhor está falando assim: não desiste. Continua, aleluia, orando, buscando. Porque aquela mulher que perdeu aquela dracma, ela não desistiu. E você também, nesta noite, não deve desistir. Porque o inimigo quer que você para no meio do caminho. Ele quer que você pare. Mas você continua, né? Peça ao Senhor. Glória a Deus. Uma certa vez, ali em Brasília, que pela misericórdia de Deus, esse ano nós já viajamos 2 vezes, eu e minha esposa. O Senhor usando vários vasos, muito tempo atrás, e falou que a gente ia viajar muito, né? Esse ano nós já viajamos 2 vezes. Aleluia. E ali eu conheci um pastor, né? Que ele falou assim: Deus me deu uma fé inabalável. Falou para mim e para minha esposa: Deus me deu uma fé inabalável. Aleluia, Deus. Ele falou que a mulher chegou chorando que a filha dela, de 12 anos, tinha acabado de falecer. Pastor, pelo amor de Deus, ele correu lá, ele orou, fez aquele clamor e a menina levantou. Glória! Então Deus me deu uma fé inabalável. Nós temos que pedir, porque nós não somos, aleluia, mulheres e homens de Deus para parar no meio do caminho. Não, o Senhor não quer isso. Aquela mulher, ela não parou enquanto ela não achou aquela. Glória a Deus. Ela não sossegou. Louvado, engrandecido é o nome santo do Senhor Jesus. Aleluia. Ela varreu a casa, buscou diligentemente até achar, né? E achando, ela convoca as amigas, vizinhas, dizendo: alegrai-vos comigo, porque já achei a dracma perdida. Glória! Aleluia! Porventura você já agradeceu a Deus
pelo aquilo que você já recebeu? Aleluia. Porque tem muitas pessoas que pedem algo para o Senhor e quando vem a vitória, não agradece. Às vezes o pastor chama para contar uma bênção e a pessoa não quer saber, eu estou com vergonha, mas na hora de dobrar o joelho e pedir socorro ao Senhor, você pediu. Aleluia. E aquela mulher, quando ela recebeu a vitória, porque ela achou a dracma perdida, né? Ela varreu e ela achou a dracma perdida. E quando ela achou, ela convocou as amigas. Olha que coisa linda. Ela convocou as amigas, aleluia, fez ali uma festa, né? Aquela alegria por ter recebido, ter achado aquela dracma perdida. Glória a Deus. O nome do Senhor. Vamos ser gratos ao Senhor. Aleluia. O Senhor também nessa noite fala de gratidão. Às vezes nós não somos gratos. Aleluia. Recebemos algo de Deus e ficamos calados. Não queremos abrir a nossa boca e falar. Louvado e engrandecido é o nome do Senhor. Aquela mulher, ela agradeceu. Portanto, ela chamou todas aquelas amigas dela para regozijar com ela. Aleluia. E o Senhor, Ele se agrada quando nós somos gratos a Ele. Porque toda honra e toda glória pertence somente ao Senhor. Aleluia. Só Ele é digno de toda honra e toda glória. Eu achei muito lindo o primeiro hino que o cantor cantou, falando, né? Tem pessoas que cantam e acham que é dele. Mas é Aleluia. A pessoa prega, acha que é ele, mas é tudo é Deus. Tudo é Deus. Eu falei, que hino lindo, eu nunca tinha visto esse hino. Né? Muito bonito esse hino, né? Glória a Deus. Tudo é dele. Nós somos o quê? Instrumento do Aleluia. Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Então vamos ser gratos a Ele, porque Ele é digno de toda a honra. Aleluia, Deus. Assim vos digo que a alegria diante dos anjos de Deus foi um pecador que se arrepende. A alegria pela alguém que se chega aos pés do Senhor Jesus. Glória a Deus. Esta mulher representa o Espírito Santo de Deus. Coisa linda, né? Quem procura algo que está perdido, algo que pode ser utilizado. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Algo que pode ser utilizado. A pessoa olha para alguém assim, não dá nada, não dá valor, né? Você olha assim a pessoa, às vezes a pessoa está toda suja, a pessoa é um bebum, né? Mas se você falar do amor de Cristo ali, vai ser, aleluia, né? A outrora fazia isso, fazia aquilo, mas se você trazer na casa do Senhor, né? Vai ser uma joia preciosa. Verdade, Deus. Nas mãos do Senhor Jesus. Aleluia. Algo que está perdido, algo que pode ser utilizado, está perdido, está lá fora, mas ele pode chegar até aqui e ser uma bênção, instrumento nas mãos de Deus. A gente está lá tocando no mundão, mas chegando na casa do Senhor, pode vir tocar na casa do Senhor, pode ser instrumento para limpar a casa do Senhor também. Isso também é uma bênção, limpar a casa do Senhor. Aleluia. Tudo que nós vamos fazer para a obra do Senhor, tudo o Senhor se agrada. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. A dracma era moeda pequena e de pouco valor. A mulher, porém, sentiu profundamente a perda de uma, pois tinha apenas 10, né? Então era de pouco valor, mas ela conseguiu e ela resgatou aquela moeda. Aleluia, Deus. Quer dizer que uma vez eu tinha ganhado uma sandália da minha filha e tinha umas pedrinhas parecendo pérola, né? E eu perdi uma, quando eu olhei assim, eu falei pro meu doutor, perdi uma pedrinha. Eu procurei e desisti, não procurei mais. Aí, tá vendo? Aí eu fico lembrando dessa passagem, a mulher puxou e varreu e limpou até que achou. Às vezes a gente desiste. Aleluia. Mas o Senhor fala, continua falando. Oh, glória. Nesta noite, para nós não desistirmos, né? Aleluia. Era boa, levava a imagem do imperador, essa moeda. E portanto era moeda corrente. Olha,
representa as almas perdidas. Glória a Deus, aleluia. Representa as almas perdidas, prezada pelo rei, e que uma vez serão úteis no reino. Aleluia, Deus. Amém? Será útil no reino de Deus. Se perder uma, cairá de sua mão, e portanto não a podia governar mais. Como é triste conhecer a bênção e estar nas mãos do Espírito Santo, e por causa do orgulho ou de incredulidade cair fora. É triste, né? Está na mão do Espírito Santo, muitas das vezes, mas por orgulho, muitas das vezes, a gente perde a bênção, né? A gente perde a bênção muitas das vezes por orgulho ou incredulidade, né? Aí cai fora. Louvado seja o nome do Senhor. Pode ser cair no momento, mas a tristeza que causa a intenção não entristeçar o Espírito Santo, no qual fosse selado para o dia da redenção. Efésios 4 e versículo 30. Se alguém quiser meditar, pode meditar. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Aqui está continuando. Vale a casa. A ovelha perdida andava longe do aprisco, né? A ovelha perdida, ela estava longe do aprisco. Quantas pessoas, né? Ali o nome que estava no livro já acabou. Está longe. Então aqui está falando que a ovelha andava longe do aprisco. A moeda, porém, se perdeu dentro de casa. Às vezes a pessoa se perde, está dentro da casa de Deus e está perdido, está perdida, está ali dentro. Precisa se procurar, precisa falar: Espírito Santo, estou aqui, Senhor, estou perdida, estou dentro da casa do Senhor, e nós estamos ali perdidos, né, irmão? Glória a Deus, aleluia. Se perdeu dentro de casa, apesar de estar ainda em casa, estava tão inútil como se houvesse caído num país longínquo. É possível ficar na casa da salvação de Deus, no lugar da segurança e bênção, e estar fora da direção do Espírito Santo? Aleluia. Quantas pessoas são salvas, mas sem visão de ser instrumento nas mãos de Deus para a sua obra? A pessoa vem para a casa do Senhor, chega, senta, não procura, aleluia, os dons que está escondido. Às vezes você é uma pessoa que Deus quer te usar no louvor, às vezes Deus quer te usar você lá fora para falar para o pecador. Muitas das vezes Deus quer te usar em profecia. Procura falar, peça ao Senhor, procura os dons espirituais, aleluia. Procura, porque Deus se faz presente no nosso meio, aleluia. Mas sem visão de ser instrumento na mão de Deus para a sua obra, é possível estar no Espírito Santo para nos salvar, sem o estar para Ele usar. É preciso, aleluia, que nós possamos dar lugar ao Espírito Santo de Deus, porque Ele se faz presente. Glória a Deus. Ele está aqui no nosso meio, aleluia, falando comigo e com você. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Falei: Senhor, tem misericórdia de mim, Senhor, me usa ali, eu dependo de Ti, eu preciso de Ti, eu não sei falar nada, Pai querido, mas Tu sabes. Aleluia. Eu creio que o Espírito Santo tem falado aqui nos corações, aleluia. O Senhor tem falado também comigo nessa noite. Não só a moeda se perdeu, mas todo o serviço que ela podia prestar, né? Se jogar um real no mar, não somente se perde tanta prata, mas também todo o bem que tal moeda pode fazer. Igualmente
somente os que não estão na mão do Espírito Santo estão perdidos, mas não somente eles, mas estão perdidos, mas não salvos. O Espírito Santo nos procura para usar. Ele está aqui nesta noite. Aleluia. Ele, você, e Ele quer que nós damos lugar para que Ele venha usar. Louvado seja o nome, engrandecido o nome santo do Senhor. Acende a candeia e varre. Deus faz brilhar a sua luz e prega a vassoura da diversidade para adquirir de novo o seu tesouro perdido. Aleluia. Olha que coisa linda, glória a Deus, aleluia. Acende a candeia e varre, aleluia. Deus faz brilhar a sua luz, emprega a vassoura da diversidade para adquirir de novo seu tesouro perdido. Tem de limpar sua casa do lixo, do pecado e livra-la das trevas, da incredulidade, ou não pode achar as almas que quer usar. Nós temos que pedir ao Senhor para que Ele venha limpar nosso coração, Aleluia. retirar, procurar, falar com Deus. O que é, Senhor, que até agora eu não recebi aquela bênção, aquela vitória, para que Ele venha usar cada um de nós. Louvado e engrandecido é o nome santo do Senhor. Alegrai-vos, o perdido salvo é motivo de grande regozijo. É uma alegria no céu quando alguém se chega aos pés do Senhor. É uma alegria no céu. Eu já contei aqui também do meu irmão que levou 12 tiros, né? E todo mundo lá em casa zombando de mim. Eu estava fazendo jejum 7 dias de oração. Ele era bandido, perigoso, chefe de quadrilha. E ele, uma certa vez, ele levou 12 tiros. Um que estava do lado dele, só estou cortando, levou 7 tiros e o outro levou 5 tiros. Os 3 foram por micropédio. O que levou 7 tiros foi colocado na gaveta. Pastor Jardim, que alguém já ouviu falar? O outro levou 5 tiros, também foi colocado ali na gaveta. E o Jarbas, que levou aqueles tiros, quando foi colocar ele na gaveta, começou a se meter. E eu estava lá em casa orando, falando com Deus. Aleluia, Deus. Casa. Minha mãe saiu, ainda era solteira, né? Minha mãe saiu, todo mundo saiu, naquela correria. E uns falavam que ele estava morto, outros falavam que estava entre a vida e a morte. Eu falei assim, mas todos esses tempos orando e jejuando, nas igrejas que eu ia, eu falava, eu tenho um irmão assim, assim. As irmãs punham no caderninho de 5 de oração. Via nas vigílias, pedia oração, os irmãos oravam. Falei, não, Senhor, eu não creio que meu irmão está morto. Aleluia. Saiu todo mundo, eu fiquei ali em casa, orando, falando com Deus. Porque o Senhor é aquele Deus que ressuscitou Lázaro. Oh, glória. 4 dias já enterrado. Glória a O Senhor Deus. fez esse milagre. E o Senhor é o mesmo, louvado seja o nome do Senhor. Ele ainda hoje faz milagre. Glória a Deus. Aleluia. É só você crer e eu crer. Ele ainda faz milagre. Eu comecei a orar. Aleluia. Falei, Senhor, tu és aquele Deus que ressuscitou Lázaro. Se ele estiver morto, tu és poderoso para ressuscitar ele agora. Quando eu falei assim, eu ali em casa sozinha, eu vi assim com os olhos da fé, aquela velha que vinha lá do fundo, lá da sala, uma velha pavorosa, seca, magra, bem com tudo. Quando ela chegou perto de mim, eu falei, o sangue de Jesus tem poder. O Deus que eu sirvo é o mesmo Deus que ressuscitou Lázaro. Se ele estiver morto, Satanás, a vida é do Senhor. O Deus que eu sirvo tem poder para salvar ele agora. Aleluia. Para ressuscitar ele agora. Aleluia. Eu falei que aquele que está comigo é maior. Satanás, você não tem poder. Aleluia. Ele conta no testemunho dele que quando for tirar, lavar o corpo dele e colocar na gaveta, ele falou que começou a se mexer. Aleluia. Ele falou que ele viu a
aquela mão peluda, preta, foi puxando ele. Foi puxando, e ele escutou. Aleluia. Aquele coral muito grande. Aquele coral falava assim. Um coral muito grande. Só que depois ele falou que uma mão branca, com as mãos furadas, com as vestes brancas, puxou ele para cima. Aleluia. Foi quando, aleluia, começou a se mexer. E ali foi aquele reboliço no hospital ali que está tua pé. Foi aquele reboliço, foi aquela correção, os médicos correndo, todo mundo correndo. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Não se viu, estava morto. Agora ele levou 12 dias e estava morto. Não tinha mais sangue no corpo dele. Mas isso é o poder da oração. Aleluia. A oração, ela tem um efeito muito grande. Aleluia. Se muita gente valorizasse, orava mais, buscava mais. Louvado seja o nome do Senhor. Para concluir, né, como eu já contei, mas senti de Deus contar de novo. Aleluia. Hoje ele é um pastor. Oh, glória. Ele é presidente ali em Sumaré. Louvado seja o nome do Senhor. Não me enxerga. Ele falou, agora que eu estou enxergando, Virgínia. Ele não enxerga nada, porque ele levou tiro nos olhos, em vários lugares, então ele não enxerga nada. E qualquer versículo que você perguntar para ele, não se encontra, ele fala. Porque ele grava tudo que você vai lendo, quando ele estava em casa, antes dele casar, lê para mim, lê, começa de gente, vai lendo. Ele gravou, quando ele vai pregar, ele grava, fala os versículos, aí ele não enxerga, ele não lê, né? Mas você pode abrir ali que está em cima, né? Então, esse é o Deus que nós temos. Aleluia. Esse é o Deus maravilhoso. Aí ele falava para mim, Virgínia, ora para Deus preparar uma Rebeca para mim, porque eu vivi num mundão aí, Virgínia. Agora eu preciso de uma companheira. Eu falei, mas Deus vai te dar uma especial. E Deus deu uma esposa para ele. Oh, glória. O nego chega, brilha, parece que passou no tramóvel. E ela é bem branquinha. Ela não gostava de negro, aí Deus deu um negrão. Oh, glória. Ele não gostava de pobre, ainda deu negro, pobre, né? Agora é rico, né? Serve a Deus, né? Agora é rico. Oh, glória. E não enxerga, né? E ela ama o negrão, viu? Deus faz assim. Aleluia. Ela ia vir aqui para São Paulo para fazer uma novela, um monte de coisa, mas chegando aqui Deus salvou. Assim é que Deus faz. Assim que Deus faz, através Aleluia. da sua oração. Você pode estar orando para alguém lá no Japão, né? Deus faz a obra. Oh, glória. Deus está aqui nesta noite. Glória a Deus. Fazendo algo maravilhoso na tua casa. Oh, glória. Quando você está aqui, Deus está trabalhando na sua casa. Aleluia. Quando você está dando glória, você pensa que esse glória caiu em vão? Não cai não. Oh, glória. Não. Eu gosto ali, irmão, eu gosto de liberdade quando eu estou na casa do Senhor. Tem irmãos que às vezes, olha, eu fico assim. Glória a Deus. Né? Se Deus mandar marchar, marcho, né? Mas se Deus mandar ficar quietinho ali, eu gosto de liberdade. Aleluia. Aí uma certa vez, eu falei, será que Deus está recebendo esse glória que eu dou, meu Deus? Aí pensei assim, estou limpando a casa. Chegou uma irmã e falou, olha, irmã Virgínia, eu vou ali no mercado, só passei aqui, só para falar algo para você. Deus mandou falar assim, que todos os glórias que você dá, Ele recebe. Oh, glória. Aleluia! Aleluia. Quem que contou para ela? Espírito Santo. É esse que está trabalhando aqui nessa noite. Glória a Deus. Né? Na sua vida e na minha vida. Ele que move as águas. Ele que transforma, aleluia. Ele que faz coisas maravilhosas. Glória a Deus. Agora um bandido que levou 12 tiros. Um bandido, né? Que agora é um servo de Deus. Que agora é um pastor. Oh, glória. Deus transforma as vidas. Alguém tinha uma irmã, assim que a mãe estava conversando com uma irmã, e ela falou assim, olha, eu oro por todos os meus filhos, minha mãe falou, mas para aquele lá é filho da maldição. Aí eu parei, eu não gosto de intrometer na conversa de
ninguém, mas eu tive que intrometer. Eu falei, mãe, é por esse que eu mais ouro. É por ele que eu mais ouro. É por esse aí, tá vendo, irmão? Como que é? É por esse que alguém não dá nada. Mas o Espírito Santo vai e faz uma limpeza. Aleluia. Quem é que ganhou? Aí o pastor faz o apelo. O pastor ganhou aquela alma. Aquele que está de joelho ganhou também. Ô, glória. Porque está orando. Aleluia. Então não desista. Faça igual aquela mulher. Varreu a casa e achou a dracma. Ô, glória. Então você não desiste. Louvado e engrandecido é o nome santo do Senhor. Alegrai-vos, o perdido salvo é motivo de grande regozijo, não só para o pastor, Jesus, o Pai, Deus, mas também para a mulher, o Espírito Santo que nos revela. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Eu gosto do Senhor, o Senhor tocou no meu coração para dar novamente esse testemunho, porque quando Ele manda, é porque alguém está precisando, né, ouvir, né, irmão? Porque às vezes a gente não conta os testemunhos. Aleluia. Tanto testemunho que está lá armazenado, que às vezes a pessoa,